Esteves, fornecido por instituição desconhecida, da cidade de Santo Antônio do Amparo, data 16 de 1 de 2015, às 22 horas e 9 minutos, assinado pela doutora Patrícia Fornali, CRM, no qual consta paciente vítima de agressão com arma de fogo, ferimento pontiforme, supraorbital, direito e frontal, direito e braço, direito, Glasgow 15, pupilas insólidas, fotorreagentes, RX do crânio, encaminho hospital junto 3, diagnóstico, ferimento parativo. Esse diagnóstico aqui não é o da perita. Esse diagnóstico é da médica lá no hospital, em Santo Antônio do Amparo. Somente com a visão dela, como médica singular, conforme bem diz. Aí, vem aqui, ó, discussão, quesitos. Agora sim, a perita vai falar, que é aquela que tem que falar, quando tem que ter prova, quando há vestígios, quando há crimes nesse sentido de bala de fogo. E o que, que a médica perita disse? Médica perita diz, todos os processos que a gente faz tem um rol dessa situação do médico perito, porque tem que ter. A pergunta do quesito, houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente? Resposta especificada, sim, houve ofensa à integridade corporal do paciente, baseando-se no documento apresentado. Qual, aí faz a pergunta, qual o instrumento ou meio que produziu a ofensa? Pergunta do quesito, quem formou isso aqui é o delegado. Qual o instrumento por meio do qual produziu a ofensa? Responde a perita, sem elementos para determinar, baseando-se no documento apresentado. Ela já inicia dizendo que não há como informar a essa pergunta de qual instrumento. A perita, a médica legista, doutora Aline Carvalho de Naro, já diz que não há como informar, que não há elementos para determinar se foi arma de fogo ou algum outro instrumento. Comentário. O relato da médica assistente é bastante sugestivo de que a paciente foi vítima de ferimento por projétil de arma de fogo. Sugestivo, ela não está comentando, confirmando, sugestivo. O que nos levaria a concluir que um instrumento causador da ofensa foi um instrumento pérfuro contundente. Levaria, que nos levaria, diz ela, não levou. Ela não concluiu. Entretanto, além de não haver citação sobre projéteis, ou seja, a médica lá em Santo Antônio disse que seria por arma de fogo, mas não mencionou projéteis, ou seja, bala, pérfuro, contuso, onde que entrou, onde que saiu, né? Não tem nada disso, só fala o diagnóstico que foi por arma de fogo. E a médica perita vem lá em cima e corrige ela. Citação sobre projéteis. Cita, ferimento por arma de fogo. E não, deixa claro, e não ferimento por projéteis de arma de fogo. De forma técnica, ela diz que não há como dizer, ela perita dizer que aqueles ferimentos foram por arma de fogo. Há o relato de ferimento classificado como pontiforme. A médica ainda diz, fala que é arma de fogo, diz que é pontiforme. Pontiforme, uma pesquisa rápida, né, doutor Carnulho? Rápida. Pontiforme, o que é? Uma agulha, um espinho, algo muito pequenininho, que é totalmente contrário ao que a gente tem aqui nos autos. Isso é o que a médica coloca, ela coloca lá, está escrito aí, pontiforme. O que levaria à conclusão de que o instrumento causador da ofensa seria instrumento perfurante. Conclui a médica legista. Ou seja, o contundente, igual o doutor promotor explicou, e como delegado que foi, e expert que é nessa área, é aquele que bate. Projétil, contundente. Cortante, por exemplo, é uma faca com instrumento, que corta. Isso aqui que ela deixa dito. Se a médica falou que é pontiforme, então a médica legista, contrariando aquilo que a médica do hospital disse, ela disse que não seria então uma arma de fogo, entre aspas, seria um outro instrumento cortante.
apesar de ser bastante sugestivo que o instrumento que produziu a ofensa seja um instrumento pérfido, contundente, devido à conclusão com certeza necessária, sugiro, portanto, apesar de ser bastante sugestivo aos relatos incompatíveis com esse tipo de instrumento, a perícia não pôde chegar à conclusão com certeza necessária. A perícia não pôde chegar à conclusão com a certeza necessária. A perícia não pôde chegar à conclusão com a certeza necessária. A perito, formado, concursado, preparado para fazer essa situação, ela diz que não há certeza de que aqueles ferimentos foram provocados por arma de fogo. E o que é que vem na denúncia, concatenando? A denúncia fala porque ele está sendo acusado, ele está aqui hoje porque provocou os ferimentos por arma de fogo. E é o que está na denúncia. Ora, se a perícia está dizendo que não há como provar que foi arma de fogo, essa parte na denúncia da Tavênia, ela já cai por terra. Aquilo que consta na denúncia, os documentos que os senhores leram aqui, de que ele atirou, a perita, a médica perita, não está confirmando. E mais uma vez, indúbio pro réu, está na lei. Se há dúvida, não se condena. Se há dúvida, não se castiga. Se há dúvida, essa dúvida, quem está colocando não é a defesa, é a própria perita que está colocando, não justifica levar aquele rapaz a uma condenação de 14 anos, porque não há provas de que tal ferimento foi provocado por arma de fogo. Então, o que nós temos? Nós temos as palavras de que foi arma de fogo. Somente as palavras. Porque mais no final, e Vossas Excelências vão ver aí, ó, do exame indireto, tem uma pergunta conclusiva ainda. A ofensa foi produzida com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio indicioso ou cruel, de que poderia resultar perigo comum, resposta sem elementos para afirmar ou negar. Agora lá no finalzinho. Da ofensa resultou perigo de vida? Não, baseando-se no documento apresentado. Da ofensa resultou perigo de vida? Diz a perícia. Não, baseado no documento apresentado. Por isso o artigo 158, o artigo 156 para frente, do Código de Processo Penal, trata da prova pericial, porque exatamente nessas demandas, nessas circunstâncias, se há dúvida, é a prova pericial é quem vai definir. E aí entra a lógica. Diz o direito romano que a lógica é, nesse tipo de situação, a rainha das provas. Como diz o pretor, disse na época, nem tanto o mar e nem tanto a areia, os remos devem ser usados para que haja o equilíbrio da embarcação. E às vezes, como diz o filósofo americano Ralph Emerson, o patinador vai onde ele quer, mas às vezes ele tem que ir onde os patins o quer levar. E a denúncia da forma que está aqui, está como patins que levam numa direção, como se ele tivesse usado de uma arma para tentar tirar a vida de Magda. Mas a hora que você endireita o patins e toma o rumo e se estrutura, você vê, mas que arma? Que projétil? E a prova pericial? E aí nós temos uma palavra de uma mãe que, claro, quer proteger o seu filho. Que, claro, quer proteger a sua filha. Mas até onde para proteger o seu filho, ela cria uma situação. E será? Pega para mim do indiciamento, aqui da página 32. No processo. E será? E por que será que a gente tem que dar 100% do crédito somente à palavra da mãe e da filha?
Não há nenhuma outra prova. O doutor promotor leu aqui dos trabalhos, onde eles foram tá. O doutor Helder vai ler aqui, ó, esse aqui, o anterior qualquer. Esse aqui e o último da esse barato. Presta atenção, o doutor Helder vai ler, está nos áudios aqui. Em pesquisa ao sistema Prodenge, foi verificado que a vítima, Lúcia Rufino Esteves, possui registros policiais de número 1194-276 e a vítima Magda Esteves não possui nenhum registro policial. O indivíduo Lucas Antônio Andrade, vulgo Pato, não possui registros policiais pelo fato de seus delitos terem sido ocorridos quando mesmo era menor de idade. Não distante do mencionado, foi apurado por essa inspetoria de investigadores, através de entrevistas a populares, que a arma utilizada no crime por Lucas, vulgo Pato, era uma garrucha, calibre 22, de cor prata, de 2 canos, e que tal arma foi emprestada por Marcos Antônio Soares, que estava no bar do Vlad. Muito bem. 2 pontos aqui. A senhora Lúcia, não sei o que está dizendo, foi o investigador, o Leandro, que tem muito meu respeito também, excelente investigador, mas ele diz aqui, em pesquisa ao sistema Prodenge foi verificado que a vítima Lúcia Rufino Esteves possui registro policial. O investigador, o Leandro, disse nos trabalhos que ele fez. Aqui, em pesquisa, o sistema Prodenge foi verificado que a vítima Lúcia Rufino Esteves possui registros policiais. Será que é por isso que ela não veio aqui hoje? Por temer ouvir isso aqui? Que registros policiais são? Então, são registros policiais. Mas isso quer dizer que o que ela está falando da arma, que atirou, que foi surpresa, que brigou, é verdade? Ora, questão lógica. Se por um lado você diz, mas ele era, o meu cliente era traficante, isso quer dizer que realmente ele está vendendo droga comigo. Ora, se a mãe possui registro policial, obviamente que nem tudo que ela está falando é verdade. Se ela possui registro policial, por que ela não veio aqui? Ela ficou com medo de perguntar qual o registro policial? De ser indagada pelo que ela responde? Pelo que ela respondeu? Ou pelo que ela está respondendo naquela época? Ou seja, não há 100% de veracidade naquilo que ela fala. É a palavra de uma mãe com registro policial, uma filha que em tese foi proteger a mãe, em desfavor de um rapaz que nega que estava lá. E nós vamos chegar num outro ponto aqui interessante, quando for falar de qualificadora, mas só para ficar registrado. A Lúcia fala que ele chegou e já foi atirando a mãe. E eu vou mostrar o áudio para vocês aqui, vocês verem a filha falando ao contrário, que ele atirou de trás do poste. Mais uma vez, a dúvida implantada no processo. E mais uma vez, havendo dúvida, não se castiga, não se pune e não se condena. E na parte final aqui, é um investigador que eu tenho muito apreço, mas vamos de novo colocar a lógica. Cadê o vídeo? Não, o vídeo não. Marca o vídeo, na parte final que você viu aqui. Da arma. Pense comigo. Como diz o Ciro Gomes, pense bem. Raciocina comigo. Um investigador de polícia. Ele vai até populares, conversa com populares, chega à conclusão, não estando mencionado, foi apurado por essa inspetoria de investigadores através de entrevista com populares, que a arma utilizada pelo crime
Lucas, vulgo Pato, era uma garrucha calibre 22 de cor prata de 2 canos e que tal arma foi emprestada por Marcos Antônio Soares, que estava no barco. Vladiora, cadê essa arma? Pelo amor de Deus, se existe essa arma, se identificou a arma, calibre, cor da arma, que era garrucha, por que essa arma não está nos autos? Por que ela não está presente aqui? Por que ela não foi demonstrada aqui? Por que o policial então pegou aquela arma para cima da arma aqui, que ela faz parte do processo? Por que, pelo amor de Deus? Isso é prova. Isso é porque essa arma não existe com o devido respeito que eu tenho por Leandro. Senão ele teria arrecadado essa arma e trazido para cá. E se essa arma foi fornecida por Marcos Antônio Soares, por que ele não está no processo? Por que ele não foi ouvido na delegacia de polícia civil? Por que ele não foi chamado aqui hoje para esclarecer por que ele passou uma arma para ele? Por quê? Porque a arma não existe. Então como é que nós vamos considerar? Vai dizer assim, mas a perita falou que não, mas ele tinha arma. Mas cadê a arma? Não, foi o Marcos que entregou para ele. Mas cadê o Marcos? E cadê a arma? E cadê a garrucha? Onde é que está o retivo do Marcos aqui? Cadê o filme dele falando? Cadê o depoimento dele falando que entregou essa arma? Tem essa prova? Não tem. Com devido respeito que eu tenho. Na época, para os dois Leandros, o delegado e o investigador, todos os dois também respeito. Mas desse jeito não. E nós vamos passar depois, o próprio doutor Leandro, delegado, fala da dificuldade, da precariedade que ele tinha na civil por falta de equipamento, falta de pessoas. Está lá no relatório dele. E pediu o aditamento por várias vezes. Se é culpa da precariedade, eu não sei. Mas nós não podemos admitir que essa arma existiu. Se ela não está, se ela não existe, se ela não está aqui. Aí a concatenação. Se nós, um ano no decande, não tem um ano no decande, vontade, desejo que não tenha arma. A médica legista disse que não tinha os sinais para concluir que foi de bala. Então, que arma é essa e que bala é essa? E aí, engraçado, para concatenar as ideias, nós vamos avançando mais um pouquinho. Por quê? Mas a perícia foi no local, no dia. Né? Perguntei pro Leandro aqui. Foi um perito lá. E aí a parte da perícia, se quiser pegar nos autos aí, pra gente mostrar. Folhas 49. Folhas 49. Data do exame, 17 de janeiro de 2015, meia-noite e 55. Isso quer dizer, não foi no mesmo dia porque foi depois da meia-noite, mas foi na sequência. Na sequência dos fatos. O perito deslocou e foi até lá. Até o local. Quem que é o responsável? Foi o senhor Anselmo. E o curioso disso aqui tudo é que o perito estando lá, você pode ler para mim assim, do local aqui, por favor? Esse parágrafo todinho. Tratava-se de um local aberto, via pública, localizado no endereço supramencionado. Os exames foram realizados no período noturno, sob iluminação. A via em questão possuía pavimentação asfáltica com largura de cerca de 7 metros e duplo sentido de fluxo de veículos. No momento dos exames, por volta de meia-noite e 50, do dia 17 de janeiro de 2015, foi observado que havia um culto religioso numa igreja evangélica, bem próximo aos fatos. Em frente aos vestígios, pôde o perito observar que havia um portão metálico trancado, de 2 jambas, o qual dava acesso a um cômodo que parecia ser um bar. Durante os exames, a atenção esteve voltada aos locais imediatos aos vestígios observados. Só nesse ponto aqui, vejamos bem.
o cara, o amigo Helder tem, aqui as fotos do local também. Do culto, que o perito teve lá. Tá aqui, ó. O culto e o bar. Bem aqui, ó. Ele ainda assinala. E os tais fatos teriam sido aqui. Nesse local, aqui nas folhas 51. Local onde estava ocorrendo o culto. E nós estamos aqui. Os senhores estão no culto, orando, rezando, né? Conforme